Estamos de volta com mais um episódio do Manacast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui desse lindo podcast. Eu tô com essas lindas pessoas, dizem oi aí. Oi, gente! Então, pessoal, esse episódio tá com um tema tão incrível, sabe? Nosso tema é o primeiro mártir cristão. Então, quando a gente fala do primeiro mártir, a gente vai falar sobre Estevão. Estevão foi um cristão que realmente viveu para Cristo. A sua vida era diretamente relacionada a Jesus. Ele pregava, ele era um verdadeiro missionário do Senhor. Só que os fariseus não estavam muito contentes com a sua decisão de pregar o evangelho. Infelizmente, Estevão foi morto, apredejado pelaquela sociedade farisaica. E a gente vai refletir um pouquinho mais durante esse episódio, né? Sobre como ser cristão muitas vezes nos coloca em situações difíceis de se lidar. Mas se quando nós confiamos em Cristo, a gente pode passar por qualquer dificuldade. Se nós temos em nossa mente que Deus está com a gente pode vencer qualquer tipo de obstáculo. A história de Estevão, ela é muito importante para nossa vida, porque nós temos comentado sobre a era primitiva da igreja, o que é que tem acontecido. Nós conseguimos ver que existe uma ordem cronológica nisso. Jesus, ele sobe aos céus, e aí a partir daí o Espírito Santo vem e cai sobre os apóstolos, cai sobre os discípulos. E aí, quando nós começamos a estudar, nós começamos a ver a ideia da igreja primitiva, como eles adoravam a Deus, as provações que vinham com Ananias e Safira que a gente estudou. A gente viu que aquela foi a forma que Deus fez para que a igreja continuasse ali solidificada. E aí, a partir daí, existe uma mensagem especial para as pessoas que vão ser zombadas pelo ministério, né? E aí, com isso, na lição de hoje, nós já estudamos sobre o primeiro mártir, que foi Estevão. E, gente, Estevão, ele foi um cara muito especial. Primeiro que a gente vê que Estevão, ele estava junto ali do Pentecostes. Ele já tinha acompanhado sobre a vida de Jesus, sobre a trajetória de Jesus. E ele realmente decidiu seguir a Jesus a qualquer custo, até a sua morte. E você está acompanhando a lição junto comigo, que eu tenho certeza. E para mim, um dos pontos mais interessantes é que quando Estevão, ele é morto, ele recebe uma visão. Ele começa a ver Jesus no alto, recebendo ali. Jesus está sentado num trono e tem uma coroa. E ele é realmente ali o rei dos reis. E aí Estevão, ele morre olhando para essa cena e ele fala para essa cena para as pessoas que ali estavam perseguindo, que estavam matando. E aí a gente consegue perceber que até o último minuto da vida de Estevão, ele evangelizou. Até o último minuto, enquanto ele estava vendo as pessoas querendo matar ele, querendo assim zombar dele, querendo que a vida dele fosse acabada, porque eles não queriam que o cristianismo se propagasse. Estevão estava lá pregando e a Bíblia diz que a face de Estevão estava repleta de luz, porque ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. E aí, pra mim, essa é uma das coisas mais bonitas, porque assim, ele não teve um referencial, sabe? O referencial dele era Cristo, mas ele não podia falar assim, eu vou morrer como outros morreram. Não era como se fosse na Reforma Protestante, em que a gente sabe que vários morreram. Enfim, ele não tinha um outro assim, sabe? Pra falar, eu morri junto com fulano, eu morri igual a fulano. Ele foi o primeiro, foi ele que deu esse marco. E foi ele que deu esse pontapé, essa força de coragem para que outras pessoas pudessem falar assim, da mesma forma que Estevão morreu pelo evangelho, eu também morrerei. Tanto que após a morte de Estevão, né, temos todo aquele problema com Paulo, né, que querendo ou não, Estevão deu aquela morte ali de Estevão, deu aquele, como é que eu posso dizer? Deu aquele tiro que logo em seguida Jesus traz aquele gatilho de novo, que acontece tudo de Paulo, né? Vocês O sabem que muito acontece, Lucas? Por quê? Me contei, você que estudou a lição, você sabe. Por que a história de Saulo, que virou Paulo, é tão importante e o que ela tem a ver com a história de Estevão? Rapaz, foi assim. Quando Estevão estava sendo morto, Paulo estava lá presente e vendo aquela cena. E naquele fuzuê todo que estava acontecendo ali, o que aconteceram? Pegaram a roupa de Estevão e jogaram nos pés de Paulo. Paulo ficou assim, todo perdidão. De que é essa roupa aqui no meu pé? Que negócio que é esse? E ali
foi que logo em seguida, aquilo tudo que aconteceu, ele foi eleito não lembro agora a posição que ele foi eleito, mas ele foi eleito alguma coisa também não lembro o negócio onde do Sinédrio. Ele foi eleito alguma coisa do Sinédrio ali, que ele começou a perseguir os cristãos, e aí rolou tudo. Mas pra frente vocês irão ver o que vai acontecer. Mas não é hora de explanar. Mas a gente ouvindo Mel contar, né, contextualizar bastante, ela deu uma boa contextualizada pra gente sobre a história, a gente vê que essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, assim, sabe? Um dos personagens também mais, como eu posso dizer, mais conectados mesmo com o evangelho, que pregou e foi tão longe, e isso faz a gente pensar também, o quão longe a gente iria pra pregar o evangelho, até onde a gente iria por Jesus. Porque a gente fala aqui numa situação confortável pra gente, favorável. Mas e quando as coisas não estiverem favoráveis, não estiverem do nosso lado? Será que a gente ainda vai estar ali defendendo o que a gente acredita, nos posicionando? Ou será que a gente vai ter uma atitude diferente ali? É verdade, Estevão, ele não viveu um cristianismo superficial, né? Ele viveu um cristianismo profundo, no qual ele se entregou para Deus e teve a entrega de Deus também para ele. Tanto que eu acho incrível como a Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Então, eu acredito que até no próprio semblante de Estevão, ele era uma pessoa que você olhava e devia resplandecer mesmo o brilho de Cristo, não só em suas atitudes, mas na pessoa dele. E eu acho isso muito lindo porque isso deve vir de um nível de intimidade com Deus absurdo, em um nível de total dependência, no qual ele entende o seu lugar de dependência no Criador, que ele depende totalmente de Deus, então ele coloca sua vida na mão de Deus. Então eu acho isso lindo porque é um grande exemplo pra gente também, que a gente precisa buscar estar cada vez mais próximos de Cristo, para que quando chegue um momento que nossa fé seja testada, um momento que a gente passe por uma provação, a gente também possa permanecer firme, a gente também possa fazer resplandecer o brilho de Cristo em nós, que a gente possa não perder o brilho que a gente tem por Jesus. Uma coisa que eu acho mais bonita aqui na Bíblia vai dizer que até mesmo nos últimos momentos de Estevão, ele pronunciou palavras de amor e confiança ao Senhor Jesus. Mesmo nas suas últimas horas, mesmo sendo apedrejado, uma morte sangrenta, uma morte que a gente pode dizer dolorosa, e que pra gente a gente ficaria até com medo de morrer dessa forma. Só que acho que uma coisa que me faz pensar é a devoção e o relacionamento que Estevão ele tinha com Deus, ao ponto de mesmo na hora da sua morte ele louvava o Senhor, ele exaltava a Cristo, ele depositava a sua vida totalmente a Cristo Jesus. E esse é um grande exemplo, como o Duda disse, né, para nós cristãos, para você que está assistindo, né, ter Estevão como exemplo de sua vida. A gente tem vários ídolos hoje, né, a nossa geração tem vários ídolos famosos, cantores, apresentadores, mas eu acho que existem pessoas que realmente têm um verdadeiro impacto, algo que pode nos agregar na nossa vida e nos aproximar mais de Deus. E Estevão é um desses exemplos bíblicos que nos mostra como a nossa confiança em Deus transforma e muda totalmente nosso destino. Estevão pode não ter sido rei, uma das pessoas mais famosas da sua época. Ele pode ter sido, não, ele foi odiado por muitas pessoas, mas nos olhos humanos a gente pode dizer que ele não teve o melhor destino, né? Como um homem, como uma pessoa. Poxa, o cara morreu apedrejado. Mas o que é que a gente pode refletir? Ele pode não ter um melhor destino aqui na Terra, mas com certeza ele tem um melhor destino lá no céu, de que ele cumpriu o seu papel. E nós como cristãos também devemos cumprir nosso papel, independentemente que a situação seja difícil, eu tenho que pregar. Algo que eu achei bastante legal na lição dessa semana foi essa frase do dia de quinta. Essa seria a maior prova de como Deus pode transformar as situações e extrair bênçãos de fatos ruins. Ele ainda faz esse tipo de milagre hoje, acredite. Uma coisa que eu achei também muito interessante é que existem algumas semelhanças entre a morte de Jesus e a morte de Estevão. Primeiro, os dois conheciam muito bem as Escrituras. Quando Estevão ele vai ser interrogado, ele vai ser julgado, a gente consegue ver que os fariseus, eles ficam incrédulos, assim, no sentido de ficar em choque mesmo de como Estevão conhecia bem as Escrituras, como Estevão sabia do que ele estava falando, ainda mais do que
os fariseus da época. E aí eles só começam a realmente sentir aquele ódio quando eles começam a ver que Estevão, ele era tão inteligente e era tão inteligente acima deles que acreditava em Jesus, sabe? E aí ele começa a ligar os pontos da mesma forma que Jesus ligou com as Sagradas Escrituras. E aí eles começam a ficar em choque e fazem algo que fizeram com a morte de Jesus. Eles começam a contratar testemunhas que falassem mal de Estevão, né? Que testemunhassem falsamente contra Estevão. E aí, se a gente for parar para reparar, os 10 mandamentos, que é algo que eles tanto guardavam, que eles tanto almejavam, que eles tanto colocavam assim no potinho, que a pessoa tinha que seguir, que não podia quebrar, eles quebraram no mandamento 10º, que é... Não, gente, qual é o mandamento? Alguém me lembra? Se eu não me engano, é o sexto, sétimo. É o 6º. Isso, não dará só o seu testemunho contra o teu próximo. É o 10º, né? Gente, Mas enfim, não dirás só os testemunhos contra... Eu acho que é o 10º mesmo esse. Não é não? Qual é o 10º? Não cobiçarás, eu acho. Não, não é não. É o 9º, é o 9º, é o 9º. Enfim, vamos estar lendo mais os 10 mandamentos. Mas não dirás falso testemunho, e ele vai e dá esse falso testemunho, né? Mostrando que, assim, a lei que eles tanto guardavam, que eles tanto almejavam, que eles tanto seguiam, quando era pro benefício próprio deles, eles não estavam nem aí. Era algo realmente só de fachada, era algo que eles não ligavam. e como muitas vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente deixa questões que são tão importantes hoje pra gente. E a gente muitas vezes acaba focando somente em... Ah, não, só vou focar nesse tema. E se esquece de estudar, de buscar, de compreender de que o evangelho é muito mais amplo do que uma simples questão. Os fariseus muitas vezes tinham esse rigor, né, pela lei, que eles acabavam se esquecendo do fundamento básico. Tipo assim, a gente tem uma maneira de dizer, né, que existem os 4 mandamentos, né, adorar a Deus acima de outras coisas, o sábado, mas não matarás, não roubarás, não furtarás. Isso são mandamentos que estão relacionados ao quê? Com o amor ao próximo, né? E eles não tinham amor ao próximo. Enquanto Estevão, um aprendiz de Cristo Jesus, ele pregava esse amor. E por isso ele guardava também os mandamentos. Mas ele vivia os mandamentos naquela essência, a verdadeira essência. Não era uma essência humana que continha regras de homens, mas era uma essência que vinha de Deus. Uma essência que transbordava do coração do Senhor, que é o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Os fariseus se esqueciam de que Deus é misericordioso. Ao contrário da pregação da qual Estevão ele falava. Estevão ele pregava de Cristo, um Deus misericordioso que veio do céu, deixou toda a sua glória para nos salvar e nos redimir. Gente, só fazendo um adendo, que eu fiquei meio perdida ali nos 10 mandamentos, mas eu vim conferir na Bíblia, tá? É o mandamento 9 que eles quebram, que diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? E é isso que os fariseus, eles fazem com Estevão e fizeram com Jesus também, mostrando que, assim, as regras que eles seguiam, aquela forma de cuidar, sabe? Eu esqueci a palavra, mas, assim, aquele zelo que eles tinham não era algo, assim, realmente porque eles tinham amor ao Senhor, era algo só de fachada, algo que era, assim, tô zelando só para que as pessoas vejam que eu tô zelando. E também eu percebo a questão de que, ao invés das pessoas ouvirem tanto da sabedoria de Estevão, que também vinha de Deus, e desfrutarem e aprenderem com aquilo, elas olharam com olhar de inveja, com olhar de por uma pessoa... Às vezes a gente faz isso também. Uma pessoa que, sei lá, estudou algo da Bíblia que a gente ainda não estudou, que a gente não sabia, nos fala alguma coisa. Em vez da gente, claro, conferir, né, se tá de acordo com a Bíblia mesmo, e escolher aprender com isso, escolher trazer para nossa vida isso, a gente olha com olhar de superioridade. Ah, não, essa pessoa sabia disso, mas eu também sei disso, daquilo. A gente olha se comparando e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a partir daí a gente acaba corrompendo o nosso coração. Então é muito importante também que a gente... Quando a gente está ouvindo uma pessoa pregar, uma pessoa falar, ou você está conversando com algum amigo, e o amigo, sei lá, às vezes sabe alguma coisa que você não sabe, você não olhar com olhar de competição, que é uma coisa que muitas vezes acontece e que acaba nos corrompendo por dentro. A gente geralmente olha para esses personagens da Bíblia com um olhar muito distante.
tipo, essa humildade que eles têm, essa devoção, esse relacionamento, de fato, essa entrega que eles têm para com Deus, né? E esse relacionamento tão íntimo que eles têm, a gente vê de uma forma muito distante. Nossa, eu queria ser dessa forma, mas a gente pode ser o Estevão da nossa geração, a gente pode ter esse relacionamento íntimo, a gente pode ter essa entrega diária e, de fato, esse amor pelo evangelho que Estevão tinha, que ele deu sua própria vida também pelo evangelho, né? É verdade. Gente, a história de Estevão ela é muito importante, porque nós conseguimos ver a primeira pessoa que realmente morreu em prol do evangelho. Nós falamos muito sobre essa questão de morrer por Jesus, mas nós temos que diariamente nos perguntar: será que nós realmente estamos prontos para morrer por Jesus? Será que nós só falamos dele ou nós estamos realmente vivendo como ele? E uma das formas da gente ter esse contato íntimo com o Senhor é orando. Nosso Manacast, infelizmente, está chegando ao fim, mas nós queríamos pedir para que o Lucas, ele ore para a gente, para que o Espírito Santo possa descer sobre nós e para que nós possamos querer realmente estar com Jesus e quando for no momento certo, se realmente for a vontade dele, que possamos morrer por ele. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estar em mais uma gravação. Senhor, eu te peço que o Senhor possa derramar seu Santo Espírito sobre nós e sobre também quem está assistindo. Que o Senhor possa nos iluminar durante os estudos para que possamos ensinar todo mundo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi muito bom ter você conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, que tá aqui embaixo, tá bom? Aperta nesse botãozinho vermelho, se estiver vermelho. Também se inscreva nas nossas redes sociais, o LBT no Instagram, e já compartilha esse vídeo para algum amigo seu e comenta aqui embaixo o que é que você achou, tá certo? Um beijo e tchau!